pessoal, tudo bem? Chegamos na nossa competência 3. Essa competência é bem interessante, mas ela também tem uma carga teórica muito grande, o que vai exigir da gente uma atenção maior, porque ela vai nos mostrar quais são os princípios da integração econômica e comercial que existem no mundo, quais são os blocos econômicos, por que os países se unem em blocos econômicos. Enfim, ela vai requerer de vocês uma atenção maior. Se vocês acompanharem o nosso caderno agora, vocês vão visualizar quais são os assuntos sobre os quais a gente vai se debruçar com mais intensidade. A gente vai tentar compreender quais são os mecanismos de cooperação e integração regional, quais são as entidades internacionais que existem à disposição dos países e das empresas para a defesa dos seus interesses no comércio internacional. A gente também vai falar sobre quais são os tratados, os principais tratados internacionais em vigor, bem como os blocos econômicos, assunto que certamente vocês já ouviram falar, como, por exemplo, o Mercosul ou a União Europeia. Enfim. Bem, pessoal, em termos de entidades que existem à disposição dos países e dos exportadores e importadores, né, nesse jogo de negociação internacional, a gente pode destacar algumas. Acompanhe aí no teu caderno, porque você vai ver, por exemplo, que a gente teceu algumas considerações sobre a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Uma entidade que foi criada em 1995, então ela é recente, né, e aí você relembra qual era o momento histórico, né, do qual a gente está falando. 1995, a gente ainda vinha do fim da Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos e a União Soviética brigavam, né, tinha todo um conflito mundial em jogo, então os interesses ali eram muito melindrosos ainda. Então, todo esse cenário, por trás de todas aquelas brigas internacionais, na verdade, a gente tinha muito da defesa, né, dos interesses das empresas das mais diversas regiões do mundo. Então, todo mundo no jogo do comércio exterior queria deter, né, queria conseguir um pedacinho de espaço para poder efetuar suas vendas. E aí, justamente por isso, pelo fato de haver tantos países, né, de a gente ter uma grande quantidade de países e, consequentemente, de empresas querendo vender e de empresas querendo ou não comprar, que foi necessário que se estabelecesse algumas regras de procedimento, né? Vamos dizer assim, se colocasse ordem, né, no cenário internacional para saber quais são as regras, até onde importadores e exportadores podem ir, né, os limites de cada um, os direitos. E em função disso, esse órgão é muito importante, a OMC. No nosso caderno, e aí na tela a gente pode dar uma olhadinha, tem uma imagem do salão de reunião da OMC. Ele é um órgão central, né, com atuação internacional. E ele tem uma força muito grande no sentido de criar as regras no comércio internacional, né, de estabelecer direitos e deveres dos participantes, seja países ou seja as empresas que representam os países. Por que a OMC foi criada? Justamente por esse momento, né, onde ela surgiu, né, nos anos 90, meados dos anos 90, quase anos 2000, a gente vivia um processo de globalização, e ainda vive, né, com muita intensidade, e havia muitas dúvidas sobre o porquê, né, até onde eu posso ir enquanto empresa, e o país também, como é que ele faz para defender os interesses dos seus. Então, diante desses impasses e dessas dúvidas que eram internacionais e comuns a todos, foi preciso se formular os procedimentos, né? Imaginemos um manual a ser seguido e a ser cumprido por quem faz parte do comércio internacional. Então, também é interessante destacar que a OMC ela preza pelo princípio do multilateralismo, ou seja, se um direito é concedido, né, a um país, o outro país, na mesma esfera e no mesmo grau, ele tem direito de requerer algo semelhante para si. Então, você não consegue perceber, ou se preza para que não aconteça, uma disputa de interesses onde haja uma distância muito grande, né, para que não fique com cara de países vencedores e países perdedores. Né? A OMC ela preza pelo princípio da equidade, né, da integração dos valores, né, da neutralidade, sempre trabalhando dentro de princípios objetivos. Então, esse seria, por assim dizer, o nosso fórum, né, o judiciário, entre aspas, aí, para decidir a quem cabe a razão nas disputas, se chegarmos a esses termos. Um outro órgão que também é de meados dessa fase aí da história é a UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e para o Desenvolvimento. Ela tem um braço semelhante, né, uma atuação semelhante ao OMC, então ela também é um órgão que preza pelas relações, né, mas aí a OMC tem mais uma característica de estimular, de aprofundar
o desenvolvimento, a pesquisa, assuntos relacionados à tecnologia. Então, também é um suporte internacional para as empresas e para os países, em especial os países em desenvolvimento. Ela tem esse olhar mais voltado para os países em desenvolvimento. E aí a gente falou de duas entidades que são de renome internacional e automaticamente a gente precisa falar também de dois sistemas que foram criados no âmbito dessas duas entidades que servem para facilitar, de uma forma mais prática, as negociações entre importadores e exportadores. E aí, por exemplo, a gente pode falar do Sistema Geral de Preferências, que é o SGP. Ele foi criado lá pela UNCTAD, né, aquela entidade que a gente falou anteriormente, e ele serve justamente para tentar fazer com que não haja uma disparidade, né, uma diferença tão grande entre países de maior desenvolvimento e aqueles numa menor esfera de desenvolvimento. Então, por exemplo, um país como o Brasil ou países do continente africano, se suas empresas, né, firmam negócios com países como Canadá, Estados Unidos, Rússia ou os integrantes da União Europeia, por exemplo, eles passam a desfrutar de certos benefícios justamente pelo grau de desenvolvimento, que é um pouco mais reduzido, que eles possuem. Então, é um sistema interessante para países como os nossos e os africanos, por exemplo, porque ele dá, por assim dizer, uma vantagem, né? Como se ele juntasse, ele aproximasse, né, as regras para que haja aquele princípio da equidade que a gente falou. E aí o SGP, né, para você exportador e importador, e essa dica aí é interessante, né, e vai mais profundo aí para a gente que trabalha com logística, é interessante se utilizar do SGP, se assim for preciso, mas você precisa comprovar, vai precisar ser emitido um documento, né, que é o certificado de origem, para que de fato alguma instituição ateste que aquele produto, né, que está sendo alvo do comércio internacional, de fato tenha sido produzido num país no menor grau de desenvolvimento. Então, exemplificando, imaginemos que o produto seja aqui nosso, pernambucano, e a gente precisa comprovar que de fato ele foi feito aqui. Então, alguma entidade local vai ter que emitir um parecer, e aí você, exportador ou importador, vai poder recorrer, por exemplo, à FIEP, que é a Federação da Indústria de Pernambuco. Na FIEP tem um braço da FIEP, que é o CIN, que é o Centro Internacional de Negócios. Ele vai emitir esse certificado que garante que o produto foi feito aqui e faz com que ele consiga, né, se submeter para ver se é aprovado o fato dele ter esse benefício concedido, né, o benefício do SGP. Um outro tipo de sistema que existe também no mundo, e aí esse agora é restrito para os países da África, da Ásia e da América Latina, é o SGPC, que aí a siglazinha significa Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais em Países em Desenvolvimento. Então, ele segue uma linha parecida com o anterior, só que aí esse é específico somente para os países da América Latina, da África e da Ásia. Também vale a pena a gente se aprofundar nele, se assim quisermos, porque mais à frente, diante de uma operação de exportação ou de importação, pode ser que a gente possa ser, né, venha a ser beneficiado com as vantagens que os sistemas nos oferecem às nossas empresas, porque são empresas que fazem parte de países que assinaram aqueles acordos, né, que têm direito àquele tipo de diferenciação nas regras. Souza, que é um dos nossos autores que nos guia aí na construção do nosso material, ele diz para a gente que os acordos internacionais, eles são justamente o conjunto de normas, né, como a gente já colocou, ou o conjunto de regras que são fixadas, né, entre países para que a gente consiga fazer negociações comerciais num nível, né, de maior aproximação, para que os dois lados saiam vitoriosos ou saiam com ganhos no final, né, lá no momento da assinatura do contrato. E aí o que é que ele coloca? Que é interessante que esses acordos internacionais, eles se pautem em algumas diretrizes, né, algumas regras que são básicas e não podem ser quebradas. Por exemplo, o que vai ser concedido a um país, automaticamente precisa ser concedido ao outro. É o que a gente chama de reciprocidade do tratamento. E aí a gente pode imaginar assim, o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Então, na mesma dimensão, as empresas precisam pensar assim também. O que vai ser bom para mim vai até um limite, né, e eu preciso respeitar o limite também dos interesses da outra empresa. Então, isso que a gente chama aí da reciprocidade do tratamento nos acordos internacionais. Um outro ponto que ele diz é a paridade no tratamento das taxas. Paridade, né, a igualdade. Se há
o estabelecimento de taxas para um lado, o outro lado vai precisar também haver um contrabalanço, para não dar a discrepância entre os interesses. E a cláusula da nação mais favorecida, que significa o quê? Os países que assinaram esses acordos, eles terão direito aos mesmos privilégios ou sofrerão, o mesmo tipo de sanção ou penalidade, se a gente colocar assim, do que o outro lado. Tudo o que Souza coloca para a gente, ele quer dizer no final das contas que os acordos servem justamente para celebrar aquilo que vai ser feito, como vai ser feito e da forma mais próxima para que os dois lados, os países e as suas empresas, consigam ao final chegar à melhor negociação possível. Porque imagine quantos interesses não estão em disputa. E se a gente não tivesse as regras, os acordos internacionais para assegurar isso, havia muito mais dificuldade ainda do que já existe em fazer negociação internacional. Falando agora mais especificamente dos processos de integração comercial, reparem aí no nosso caderno que a gente tem 4 modalidades diferentes. E imaginem que isso seria como se fosse uma escadinha, um passo a passo. Então, os países, eles se unem, e geralmente os países reúnem-se, por assim dizer, em equipes, eles firmam os chamados processos de integração comercial, porque eles sabem que sozinhos não têm a mesma força, a mesma fortaleza do que trabalhando em equipe. Então, é muito natural e tem as suas particularidades, as suas positividades, bem como os seus aspectos negativos, os países se reunirem em blocos. Por exemplo, aqui na nossa região, na América do Sul, nós temos o famoso Mercosul, que envolve o Brasil, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai. E aí, por quê? Por que eu vou me unir com os países da minha redondeza? Justamente por isso, porque fica mais fácil, tanto pela geografia, como pela facilidade da língua, porque os mercados são muito parecidos, nós somos próximos. Estranho seria, ou menos lógico poderia ser, por exemplo, se fizéssemos um bloco com um país lá do outro lado do mundo, no continente europeu. Então, isso perde um sentido, porque uma das características máximas que os blocos têm, quando os países formam blocos, é justamente pelos princípios das coisas que os aproximam. Então, uma língua comum é interessante, um mercado próximo, um sistema político também mais ou menos semelhante ou que se respeite, que os governos dos países signatários eles têm algum tipo de afinidade entre si. Então, isso facilita. E aí perceba que isso se dá numa esfera de países, mas você, enquanto empresa daquele país que faz parte de um bloco econômico, sofre as consequências, seja para o bem ou seja para o mal. Um bloco econômico pode respingar na sua empresa. E é por isso que a gente está estudando quais são as categorias mais peculiares e mais comuns que a gente tem. Então, no nível 1, no estágio inicial, os países formam aquilo que a gente chama de zona de livre comércio. Quando o princípio básico desses países em reunião é o seguinte, as mercadorias daqueles países estão livres para circular entre si. Então, mercadorias brasileiras, mercadorias argentinas, do Paraguai. Então, há esse princípio da liberdade, da liberalização de circulação de mercadorias. Então, esse seria o nosso primeiro estágio, da zona de livre comércio. Aí, imaginemos que os nossos países fizeram esse teste, se uniram enquanto zona de livre comércio e quiseram ampliar um pouquinho mais essa forma de atuação. E aí, eles vão para um estágio, o estágio 2, um estágio mais elevado, onde eles recebem a particularidade de serem taxados como uma zona aduaneira, que é uma zona de livre comércio acrescida do fato de que esses países agora estabelecem taxas. Por exemplo, a TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é uma taxazinha, um impostozinho que vai ser colocado nos produtos para que quando eles circulem por aqueles países, eles tenham a mesma taxação, o mesmo percentual. Aí façamos de conta que as negociações nesse bloco estão dando certo e os países querem ampliar as regras entre eles. E aí eles avançam mais uma casa, tal qual fosse um jogo de tabuleiro. E aí, na sequência, no estágio 3, eles seriam aquilo que a gente chama de mercado comum. Então, um mercado comum seria uma zona de livre comércio acrescida das particularidades de uma união aduaneira, além do fato de que, no mercado comum, pessoas, trabalhadores, mão de obra,
insumos e serviços, eles também podem ser compartilhados, né? Ele tem a livre circulação desses fatores. Então, a gente começou em algo menorzinho, né, na zona de livre comércio, e aí a gente já vai avançando nos estágios. E, por fim, que seria o ápice, né, da forma de se integrar, de se formar um bloco econômico, a gente tem a União Econômica, que passa por todos esses estágios e ainda tem como diferenciação, né, o fato de que esses países agora concordaram em ter uma moeda única. Então, como exemplo de união econômica, que a gente conhece no mundo, é a União Europeia. A gente sabe que a União Europeia tem um banco, né, comum, tem uma moeda comum, e a gente vê nos noticiários, né, recentes, né, desde o ano passado, a gente ouve falar e se informa sobre o que está acontecendo no mundo, e a gente vê a grande discussão sobre será que vale a pena para os países da União Europeia continuarem, né, signatários desse bloco. A gente vê que é muita disputa, porque os países, por mais que sejam próximos, são todos ali do continente europeu, eles têm muitas diferenças entre si, né? Imagina que a gente não pode comparar o nível de desenvolvimento, por exemplo, da Alemanha, né, o mais forte de todos, com a Grécia, por exemplo, que enfrentou, né, crises recentes e muito fortes. E a população fazia esse questionamento, né? Será que vale a pena continuar na União Europeia? E os alemães, por exemplo, também diziam isso. Será que a gente precisa pagar por conta do nível de desenvolvimento dos países que são mais atrasados do que nós? Então, são discussões que estão lá fora, né? Talvez você nem se aperceba muito bem no primeiro momento que não lhe interessa diretamente, mas lhe interessa sim, né? Porque em algum momento isso vai acabar chegando para você, para sua empresa, como um desafio a ser vencido. Mais um desafio, né? E aí, para finalizar, tem uma imagem na nossa tela que mostra, né, uma espécie de mapa mundi sinalizado onde estão os principais blocos espalhados, né? A forma como a geopolítica está montada, e aí a gente pode ver alguns blocos econômicos, como, por exemplo, né, a LAD, o Mercosul, a própria União Europeia, e percebam que eles são muitos no sentido de que eles estão bem espalhados, né? Geograficamente, a gente tem bloco colocado em todos os continentes do mundo. Mas percebam também que, paralelamente, né, e de forma intrigante, eles podem ser poucos, porque percebam que eles representam a força de poucos países. E aí é justamente o jogo, né? Só continua ativo nesse mercado quem consegue fazer a sua diferenciação. E os blocos econômicos, eles ajudam as nossas empresas justamente nesse sentido. Às vezes eles até atrapalham, né? A gente também não pode só falar de flores. Mas é interessante que a gente conheça, que a gente estude, que a gente perceba. Por exemplo, quando a gente vier a ter a oportunidade de negociar com uma empresa que seja lá da União Europeia, que tipo de diferenciação, de repente, não pode existir para ser feita uma negociação com o nosso país, né? Por mais que o Brasil não faça parte, logicamente, do bloco em si, mas, de repente, existem acordos entre os nossos blocos, entre o bloco Mercosul e o bloco União Europeia, que possa vir a facilitar a nossa negociação internacional. Bem, pessoal, depois que a gente mostrou aí essa forma como os blocos econômicos estão espalhados no mundo, a gente vai encerrando essa competência 3, né, chamando vocês, lembrando a vocês das nossas obrigações, né, em termos de realização das atividades, convidando também vocês para se manterem ativos no nosso fórum, porque é lá que a gente está à disposição de vocês. Até breve.